Agora, com a correção, o Bitcoin está um pouco mais baixo, portanto, prefiro ser surpreendido com o lado positivo do que com o lado negativo. E realmente não baseei minha tese de preço do Bitcoin em qualquer tipo de período de vários trimestres ou anos em uma manchete sobre o que usei o Afarão, porque prefiro que essa manchete seja positiva do que negativa. Nesta análise de mercado trazemos uma atualização importante de Lynn Alden, enquanto ela compartilha os seus insights mais recentes sobre o mercado do Bitcoin. Nesta atualização, ela discute os ciclos atuais do Bitcoin, onde estamos no mercado, e outros tópicos importantes. Vamos mergulhar e ouvir as suas perspectivas. Acho que os ciclos provavelmente serão um pouco diferentes. Acho que as pessoas presumem que o ciclo de 4 anos está embutido na lei. Acho que à medida que o Bitcoin se integra mais ao sistema, ele se torna maior. Acho que esses ciclos podem mudar em sua estrutura. Certamente ele pode atingir o pico em 1 ano ou mais, mas isso pode ser diferente de atingir o pico em um período de 2 a 3 anos, e isso remete às outras métricas que analisou. Por exemplo, existem indicadores de cadeia e outras métricas de euforia que você pode medir no espaço do Bitcoin, e um dos meus favoritos é a capitalização de mercado comparada à capitalização realizada. E a capitalização realizada é basicamente apenas a base de custo médio da blockchain. Então, qual é o preço da rede, exceto que, em vez de usar o preço atual do Bitcoin para cada moeda, você olha para cada moeda e define o preço da última vez em que ela se movimentou. O que geralmente representa grande parte desse volume quando as pessoas enviam para as corretoras, ou que é um nível de preço bastante importante psicologicamente. E o ponto de toda essa divagação é que quando você tem uma grande desconexão em que a capitalização de mercado disparou muito mais rápido do que a base de custo, você corre mais riscos, é um sinal de euforia. E os preços que estamos vendo podem não ser, digamos, reais, porque eles não foram realmente líquidos e realizados por um período de tempo suficientemente longo. O que eu diria é que esse ciclo não chegou nem perto dos níveis de euforia, com base nessa métrica ou em métricas semelhantes às dos principais top ciclos plurianuais anteriores. Mas, por exemplo, em março de 2024, ele atingiu um nível moderado e tivemos uma consolidação de 7 meses. E, em seguida, atingiu níveis semelhantes em novembro de 2024, quando estourou e atingiu $100 mil pela primeira vez. Portanto, certamente esses períodos de euforia de nível médio podem nos dar 6 ou 12 meses de consolidação. Classificaria isso como algo um pouco diferente do que vimos nos principais tops. Agora, com a correção, o Bitcoin está um pouco mais baixo. Portanto, é um ativo menor o suficiente para que os Estados Unidos possam ter um grande impacto sobre o Bitcoin. Se eles disserem, ei, queremos sair e comprar 1 milhão de moedas agora, esse não é o meu caso base. Embora existam alguns projetos de lei, como o de Cynthia Lummis e outros, que defendem compras bem grandes. Meu caso base geral é ser mais conservador e presumir que talvez eles vendem o Bitcoin que já possuem, parem de vendê-lo e o reclassifiquem. Talvez eles comprem um pouco em torno das margens. Certamente, como investidor no ativo, prefiro ser surpreendido com o lado positivo do que com o negativo. Portanto, presumo pouco ou nada e não baseio minha tese de preço do Bitcoin em qualquer tipo de período de vários trimestres ou anos em uma manchete sobre o que os IOA farão, porque eu prefiro ter essa manchete positiva do que negativa. Digamos que antes de 2020, a correlação entre o Bitcoin e as ações era menor. Depois, ela se tornou mais alta. Agora, muito disso aconteceu porque a liquidez se tornou um fator muito maior. Portanto, quando estamos fazendo grandes bazucas de liquidez fiscal e monetária, a correlação de muitas coisas aumenta. Isso tem sido uma espécie de artefato dessa situação. Mas com certeza sim, é claro, uma vez que obtivemos os ETFs de Bitcoin à vista que tínhamos e agora temos esses outros aspectos. Acontecendo mais integração entre o Bitcoin e o sistema financeiro, que certamente pode aumentar a correlação. Fiz uma parceria com Sam Callahan e lançamos um relatório de pesquisa sobre a correlação entre o Bitcoin e a liquidez. E também comparamos outras classes de ativos com a liquidez. E pelo menos da forma como medimos a liquidez, o Bitcoin teve a maior correlação com a liquidez em comparação com ações, ouro e títulos. E acho que há alguns motivos para isso. Um deles é que o risco dos ativos geralmente tem uma correlação positiva maior com a liquidez. Assim, por exemplo, as ações, enquanto o ouro é mais misto, porque às vezes é de risco, às vezes de risco. Mas ele tem uma dinâmica um pouco diferente. Não é um ativo de risco puro. O Bitcoin é interessante porque como o ouro não tem ganhos, mas como as ações ainda é tratado como um ativo de risco. Assim, de certa forma,
é um barômetro de liquidez mais puro, ou correlato de liquidez, do que qualquer outra classe de ativos de tamanho semelhante. Portanto, minha opinião geral é que provavelmente continuará a ter uma correlação bastante forte com a liquidez, com exceção dos principais riscos de manchetes. Assim, os Estados Unidos compram 500 mil de moedas, quero dizer, isso vai se sobrepor à liquidez por um período de tempo. Da mesma forma que a eleição foi realmente positiva para o preço por vários meses, embora a liquidez não tenha sido muito boa. Porque quando há uma grande mudança na administração e uma grande mudança favorável ao Bitcoin, isso pode anular a correlação de liquidez por um período de tempo. Portanto, em geral, espero que ele continue bastante correlacionado com a liquidez como um caso básico. Portanto, alguém tem uma opinião sobre a liquidez em um período de 6 ou 12 meses, por exemplo. O Bitcoin é potencialmente uma das formas de expressá-la, e há outros tipos de variáveis específicas do setor que você pode usar. Muitas das minhas pesquisas se concentram nisso porque estou ligado a esse espaço, então sim, acho que haverá cada vez mais integração nesse sentido. Além disso, é como se fosse o ativo mais líquido em um fim de semana ou em um dos dias em que é negociado em 24/7. Portanto, muitas vezes as pessoas o usam como um sinal de venda no fim de semana, se quiserem reduzir o risco de seus portfólios devido a algo no fim de semana. Total do mercado decimal de Bitcoin, mesmo que o dinheiro seja tão grande como o Fedwire, é o maior sistema de liquidação do mundo ocidental. Tem os números atuais da China sobre como é o sistema de liquidação deles, mas o Fedwire literalmente liquida um volume de 4 trilhões de dólares por ano. E faz isso com aproximadamente o mesmo número de transações que o Bitcoin. É como se fosse extremamente próximo nesse aspecto. E é claro como isso acontece. É que cada transação é enorme. Portanto, ele faz, digamos, números aproximados, 200 milhões de transações por ano, com uma média de 5 milhões de transações. Ora, é claro, o Fedwire é um sistema autorizado, fechado e centralizado. Basicamente, o Bitcoin é uma versão descentralizada, sem permissão, essencialmente do Fedwire. E seria problemático se ele acabasse ficando tão congestionado que apenas transações equivalentes a 6 ou 7 dígitos fizessem sentido. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, no passado final de semana anunciou os seus planos sobre a reserva de criptomoedas. No entanto, os investidores não ficaram muito animados, pois o plano não envolvia a compra de ativos digitais pelo governo. No início o Bitcoin caiu muito e tem caído, mas depois até recuperou para depois cair ainda mais. Alguns especialistas veem a reserva como um passo positivo, pois assinala mais reconhecimento para os ativos digitais. Outras criptomoedas importantes também caíram. Solana, Ethereum, Cardano e XRP, que devem, ou se calhar vão fazer parte da reserva de ativos digitais propostas por Trump, mostraram pouco ou nenhum, ou uma queda até no seu preço. Embora o mercado tenha reagido negativamente, alguns analistas acreditam que uma reserva de cripto apoiada pelo governo americano ainda pode ser benéfica a longo prazo, mesmo sem compras diretas de Bitcoin ou de outros tokens. Se você achou este vídeo útil, por favor ajude aí, esmague o botão de curtir, subscreva o canal porque todos os dias eu coloco aqui conteúdo de criptomoedas e compartilhe para ajudar a encontrar mais pessoas que gostam deste mundo de cripto que é fascinante. Meu nome é Raul Divino, obrigado por sintonizar aqui no canal Mentes Milionárias, até amanhã e tenham um resto de dia fantástico. Tchau, tchau.